pessoal, na aula de hoje vamos fazer o tapete botão de rosas retangular. Confira agora a lista de materiais. Iniciamos o nosso tapete retangular fazendo 41 correntinhas. Subo mais 3 correntinhas para virar, ficando no total com 44. Conto 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha faço um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha da carreira de base até completar 5 pontos altos. Completei os 5 contando as correntinhas iniciais como um ponto alto, então 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma corrente, pulo uma correntinha da carreira de base e vou iniciar o meu próximo bloco com 5 pontos altos. 3, 4 e 5. Uma correntinha, pulo uma corrente da carreira de base, inicio o próximo bloco com 5 pontos altos. E dessa forma, vamos trabalhando bloco com 5 pontos altos, uma correntinha, pulo uma corrente da carreira de base, e inicio o próximo bloco até chegar ao final da minha carreira de correntes, onde eu volto dando continuidade. Finalizada a primeira lateral, onde eu tenho os 7 blocos com 5 pontos altos cada. Agora, vou trabalhar aqui a curva do nosso tapete, para que possamos ir lá do outro lado na lateral. Faço 3 correntes e vou prender aqui na correntinha, na base da correntinha, fazendo um ponto alto. Novamente, 3 correntes e agora já sigo fazendo bloco sobre bloco, ou seja, vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto para cada um dos 5 pontos do bloco. Finalizei aqui o primeiro bloco com 5 pontos altos, sempre ficando bloco sobre bloco. Uma correntinha, vamos iniciar o próximo bloco, trabalhando um ponto alto para cada um dos 5 pontos do bloco. E dessa forma, vamos até completar toda a lateral, ficando com os 7 blocos, tanto na primeira lateral, como nessa segunda que estamos confeccionando, onde volto para fazer a curva do tapete também lá do outro lado, e depois já vamos para a segunda carreira, onde vamos começar o trabalhado. Cheguei ao último bloco, vamos fazer o mesmo processo, 3 correntes, prendo na base ali, onde eu tenho o cordão de correntinhas, com um ponto alto, faço 3 correntes e vamos finalizar a carreira no primeiro ponto, as 3 correntinhas, lá no início da nossa carreira. Finalizamos agora com um ponto baixíssimo. Aqui já temos a primeira carreira da base finalizada. Vamos para a segunda. Aqui eu já inicio passando a agulha por trás do primeiro ponto, puxo a laçada, pego as duas de uma única vez e trabalho mais 3 correntinhas. Próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. Próximo também, até completar os 3. No último ponto, 2 laçadinhas na agulha e vou trabalhar um ponto alto duplo, passando a agulha por trás do ponto. Faço meu ponto, tirando de 2 em 2 laçadinhas. Uma correntinha.
Vamos fazer o próximo bloco também repetindo o mesmo processo. No primeiro ponto, um ponto alto duplo em relevo, passando a agulha por trás do ponto. Faço 1, 2, 3 altos e no último ponto também um ponto alto duplo em relevo. Vamos fazer mais uma vez, então. Primeiro ponto, eu passo a agulha por trás do ponto, puxo o meu fio e faço o meu ponto alto duplo em relevo. Faço 3 pontos altos, 1, 2, 3. 2 laçadinhas na agulha e o último ponto alto do bloco eu faço um ponto alto duplo em relevo. Dessa forma, então, a gente vai criando esse trabalhado no início e final de cada bloco, como se estivesse se formando uma moldura em volta de cada bloco. Vou trabalhar, então, até chegar ao último bloco, onde eu volto fazendo novamente a parte da curvinha do tapete. Cheguei no último bloco. Quando eu chego no último bloco, agora eu vou começar a formar a parte onde vamos deixar o tapete no formato retangular. Então, faço uma corrente e aqui dentro do intervalo de correntinhas faço 3 pontos altos. É como se estivesse formando o canto, tanto de um lado quanto do outro. Faço 2 correntes e ainda nesse mesmo intervalo, faço mais 3 pontos altos. Uma corrente e ainda agora já no próximo intervalo, ainda aqui no canto, olha lá, no próximo intervalo de correntinhas, faço 3 pontos altos, repetindo o mesmo processo que fizemos no intervalo de correntinhas anterior. Faço 2 correntes e aqui no mesmo intervalo, mais 3 correntinhas. Olha só como ele já fica com o formato retangular. Um cantinho de um lado, outro do outro. Agora, faço uma corrente, 2 laçadinhas na agulha, pois vamos trabalhar os blocos com 5 pontos altos, uma corrente entre eles, da mesma forma que fizemos na outra lateral. Primeiro ponto, faço alto duplo em relevo, os 3 pontos centrais do bloco, continuo trabalhando um ponto alto para cada, e no último ponto do bloco, um ponto alto em relevo. Por que que eu faço o relevo? Como a gente pega lá na parte de baixo, por trás do ponto, então ele dá uma esticadinha, para não ter essa parte esticada, deixar ele com volume e essa moldurinha aqui de cada lado aparecer mais, então fazemos o duplo para dar o alcance. Uma corrente novamente, ó, vamos começar a próxima lateral. Aqui o próximo bloco, quer dizer, dessa lateral, onde eu faço um duplo, 3 altos e um duplo. E dessa forma, vamos até chegar ao último bloco, onde volto fazendo a lateral do mesmo lado para não ficar o canto aqui, os 2 cantos, finalizando essa lateral, para que não fique dúvidas, onde nós vamos fazer o mesmo procedimento, ó, formando um canto, outro canto. Aqui a mesma coisa, um canto, outro canto, mas eu volto fazendo junto só pra gente relembrar o processo que fizemos desse lado. Formando a parte retangular, os 2 cantos, uma correntinha, dentro do intervalo de correntes, faço um bloco com 3 pontos altos. 2 correntes e ainda nesse mesmo intervalo, faço mais 3 pontos altos, formando o primeiro canto. Uma corrente, dentro do próximo intervalo de correntinhas, faço 3 pontos altos. 2 correntes e dentro
Do mesmo intervalo, faço mais 3 pontos altos. Então, fiquei novamente canto e canto, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Vamos para o próximo canto, faço uma correntinha para separar um do outro, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma correntinha, fecho a carreira com um baixíssimo e aqui para começar, como não temos base, já vamos diretamente dentro do primeiro ponto alto em relevo, primeiro ponto alto duplo em relevo do bloco. Puxo a laçada, fiquei com as duas, prendo as duas laçadas e faço mais 3 correntinhas. Faço os 3 pontos altos centrais do bloco e o último ponto do bloco, um ponto alto duplo em relevo. Então, vamos trabalhar dessa forma, bloco a bloco, até chegar lá no cantinho, onde temos os 2 cantos, formando a parte retangular. Quando eu chegar aqui nos 3 pontos, paro para trabalharmos aqui mais uma carreira da parte retangular. Chegamos aqui ao final do bloco. Então, final do último bloco. Vamos para o próximo. Como já temos aqui o primeiro ponto do bloco, vamos trabalhar o ponto alto duplo em relevo no primeiro dos 3. Como ainda não temos os 5, vamos completá-los agora. Então, faço 2 pontos altos. Dentro do intervalo de correntinhas, faço 2 pontos altos. Então, olha só, nós vamos ter o relevo só de um lado ainda nessa carreira, porque não temos base para fazer o último. Na próxima carreira, nós já faremos e ele se iguala. Faço 2 correntinhas e aqui ainda dentro desse intervalo de correntes, faço mais 2 pontos altos, onde vamos formar o próximo bloco com 5 pontos altos. Faço 2. E no quinto ponto alto, novamente, vamos trabalhar o ponto alto duplo em relevo, já formando a moldura aqui desse lado, como formamos desse. Na próxima carreira, já teremos a base para formar também do outro lado. Uma correntinha e faço o mesmo processo no outro canto. No primeiro ponto do bloco, ponto alto duplo em relevo, e vamos até completar o bloco com os 5 pontos. Fiz 2, 3 e 4 pontos altos. Com o ponto alto em relevo, temos o bloco de 5 pontos altos já finalizado. Agora, vamos trabalhar 2 correntinhas dentro do intervalo de correntes para formar o segundo canto. Vamos completar o último bloco. 2 pontos altos, 3, 4, e o quinto é o ponto alto duplo em relevo. Uma corrente e vamos continuar na lateral e depois fazer o canto do outro lado da mesma forma que vocês viram agora que nós fizemos aqui nessa parte. Depois dessa carreira finalizada, volto para iniciarmos a próxima, onde já vamos fazer a base para o próximo desenho de blocos para ir aumentando o nosso tapete. Cheguei aqui no último bloco, onde vamos completar os 5 pontos altos. O primeiro, um ponto alto duplo em relevo, faço os 3 pontos altos centrais,
E já tenho o quinto ponto alto para fazer o último, que é o ponto alto duplo em relevo, finalizando esse bloco. Agora, nós vamos começar o desenho de mais um bloco aqui na parte bem onde fica o canto. Então, eu faço uma corrente, um ponto alto, duas correntinhas, e nesse mesmo intervalo de correntes aqui no canto, mais um ponto alto, uma corrente e aqui duas laçadas, e vamos trabalhar o bloco. Um ponto alto duplo em relevo, três pontos altos, dois, três. Um ponto alto duplo em relevo para finalizar esse bloco. Uma corrente, iniciando o próximo bloco, um ponto alto duplo em relevo, os próximos pontos, três pontos altos e o último ponto do bloco, um ponto alto duplo em relevo. Uma corrente, um ponto alto dentro do intervalo de correntinhas no canto, duas correntes e mais um ponto alto nesse mesmo intervalo. Uma corrente, um ponto alto duplo em relevo para iniciar o bloco, três pontos altos, olha só, já fizemos a parte retangular aqui, os dois cantos de um lado e do outro. Último ponto do bloco, um ponto alto em relevo, uma corrente, e agora vamos trabalhar toda a lateral fazendo bloco a bloco, seguindo o mesmo processo. Vejam só, aqui já temos os dois cantos, o bloco que vai saindo agora, onde vamos continuar até o final, e aqui já vem nascendo um novo bloco, dando continuidade à base. Agora, eu vou finalizar essa carreira fazendo aqui os dois cantos do outro lado, como fizemos aqui nesse primeiro, e volto depois já iniciando a próxima carreira. Finalizei a carreira e já iniciei a lateral da próxima, onde vamos começar a trabalhar o próximo canto. Então, aqui finalizei o último bloco, os 5 pontos altos, um duplo em relevo, 3 altos e um duplo em relevo. E temos aqui o espaço no canto, onde temos ponto alto, correntinha e ponto alto. Vamos trabalhar aqui o início do bloco. Faço uma corrente sobre o ponto alto, faço um ponto alto, faço dois pontos altos dentro do intervalo de correntes bem no canto, duas correntinhas, e dentro do intervalo de correntes faço mais dois pontos altos. Próximo ponto, faço um ponto alto. Então, fiquei aqui com um leque, 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vou fazer o bloco aqui da lateral. Um ponto alto duplo em relevo, 3 pontos altos. Finalizo o bloco com um ponto alto duplo em relevo. Uma corrente e vou para o próximo bloco. Um ponto alto duplo em relevo, 3 pontos altos e finalizo o bloco com um ponto alto duplo em relevo. Então, finalizei a lateral. Vou trabalhar agora o canto. Uma corrente e sobre o ponto alto faço um ponto alto. Dentro do intervalo de correntes,
faço 2 pontos altos, 2 correntinhas no canto, e ó, já vou virar em direção à próxima lateral. Faço 2 pontos altos dentro do intervalo de correntes, e sobre o ponto alto, faço mais um ponto alto. Então, fiquei com o leque tanto em um canto quanto no outro, olha lá. Agora, uma correntinha e vamos seguir por toda a lateral, completando os blocos com 5 pontos altos, uma corrente entre eles, sempre iniciando com um ponto alto duplo em relevo no primeiro ponto. Depois, faço 3 pontos altos na parte central do bloco e finalizo com um ponto alto duplo em relevo. Faço uma corrente, já vou para o próximo e assim vou caminhar até finalizar a lateral. Lá do outro lado, no próximo canto, vamos repetir o mesmo processo que fizemos agora nesse canto que acabamos de confeccionar. Dessa forma, vamos finalizar a carreira e eu volto dando continuidade. Quinta carreira finalizada e eu já iniciei a sexta, seguindo o mesmo processo na lateral e vamos observar aqui o canto. Fizemos, então, a carreira de base. Depois, na próxima carreira, temos 3 pontos. Na próxima carreira, já temos os 5. Então, já fechamos a sequência desse bloco. Vou fazer aqui com vocês o outro lado do canto para não ficar dúvida. Então, uma corrente, 2 laçadinhas na agulha, o primeiro ponto do bloco, sempre trabalhando o ponto alto duplo em relevo. Faço os 3 pontos altos centrais e vamos fechar o bloco. Ponto alto duplo em relevo. Uma correntinha, ponto alto duplo em relevo. Ou seja, nós estamos seguindo a mesma sequência. Na próxima carreira, já vamos iniciar o desenho de mais um bloco, fazendo a base, o ponto V, como fizemos aqui 3 carreiras atrás. Olha só, uma correntinha, alto, 2 correntes, alto e uma correntinha. Então, a gente sempre vai, a cada 3 carreiras, eu fecho o bloco. Na quarta, eu já inicio novamente outro bloco, fazendo o ponto V, para formar a sequência aqui do desenho do bloco. Então, aqui vou para o outro canto, como eu já estou aqui com os 3 pontos de base, eu vou fechar o bloco na terceira carreira, onde eu fico com 5. Então, olha lá, já fiz o meu ponto alto duplo em relevo nesse primeiro ponto. Como eu não tenho base para fazer o quinto, então eu só coloco os 2 juntos e na próxima, sim, faremos ponto alto duplo no início e ponto alto duplo no final. Faço as correntinhas, 2 pontos altos, os pontos altos em cima do bloco, e o último ponto já posso trabalhar o ponto alto duplo em relevo. Eu sigo agora na lateral fazendo o mesmo trabalhado. Sexta carreira finalizada. Com a sexta carreira, terminamos a base para iniciar os botões. Agora, aqui vou trabalhar com o barroco multicolor, esse mesclado rosa com marrom, iniciando o primeiro botão. Então, eu viro a base, do lado avesso, nós iniciamos o primeiro botão. Eu venho aqui, logo depois do canto, no primeiro bloco. Então, eu vou passar a agulha no intervalo da correntinha. Vou trabalhar 5 correntes e vou prender lá no próximo intervalo de correntinhas. Fiz a minha argola.
Viro o trabalho, lado direito, pois vamos iniciar o botão. Aqui nós temos os 5 pontos do bloco, 3 pontos altos centrais. Então, eu tenho um de cada lado, e um aqui bem no meio, que eu chamo de ponto alto central do bloco. Faço 2 correntes e eu vou prender aqui bem nesse ponto central. Jogo a minha argola maior que eu confeccionei lá para trás e prendo um ponto baixo nesse ponto central. Vamos começar agora a trabalhar o botão. Faço 5 correntes, conto 1, 2, 3, e na quarta correntinha faço 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz os 8, logo abaixo nós temos mais uma correntinha. Então, trabalho novamente 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, já fizemos 16. Logo abaixo, nós temos o ponto baixo, que prendemos no ponto central. Então, eu passo aqui na laçadinha desse ponto baixo, viro o meu trabalho, porque fica mais fácil com o botão de ponta cabeça para confeccionar os 8. Nós vamos montando tipo um caracol, caminhando aqui em círculo. Então, aqui mais 8. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Finalizei os 8, já temos a parte do botão pronta. Agora, eu vou trabalhar lá na argola inicial que fizemos, a pétala. Então, eu viro o trabalho novamente de frente para mim, e eu vou deitar o botãozinho. Quando eu deito o botãozinho, já aparece a argola inicial que fizemos. Então, aqui vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos fazer 3 pontos altos duplos. Então, 2 laçadinhas na agulha e trabalho o meu primeiro ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadinhas na agulha e trabalho o segundo ponto alto duplo. No terceiro ponto alto duplo, nós vamos prender aqui o nosso botão. Por quê? Quando a gente lavar ou começar a pisar, ele desenrola. E nós queremos que ele fique assim, ó, sempre perfeitinho, bem bonitinho. Então, o que eu faço? Faço as 2 laçadas como se eu fosse normalmente fazer o meu ponto alto duplo passando por dentro da argola. Só que antes, nós ainda vamos passar pela argola, mas antes de passar pela argola, eu arrumo o meu botão, deixo ele bem enroladinho, viro ele e vou pegar aqui 2 argolinhas do botão, ó, 2 laçadinhas do ponto. Eu não preciso me preocupar em contar, é só passar por 2 para que ele fique bem preso. Agora, eu vou passar lá dentro da argola, puxar o fio pela argola e por essas 2 laçadinhas do ponto. Agora, eu posso trabalhar o meu ponto alto duplo normalmente. Faço meu ponto alto duplo, cheguei na metade. Aqui nós vamos trabalhar o ponto picô. Fiz o meu ponto picô novamente,
3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3. Faço agora 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Cheguei aqui ao final da pétala e ao final do nosso botão. Prendo com um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Viro o meu trabalho e eu vou passar essas 3 correntinhas cruzando pela frente do botão. Prendo no pezinho do botão, onde eu fiz o ponto baixo, e faço mais 3 para chegar aqui no ponto logo depois do ponto baixo inicial. Então, finalizei o botão, prendi com um ponto baixo. Venho no ponto alto central lá dos 3, onde fizemos o primeiro ponto baixo, antes de começar o botão, e prendo com mais um baixo. Mais 3 e prendo no próximo intervalo. Agora, eu vou começar tudo novamente. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho lá no próximo intervalo de correntes, prendo com um baixo, viro para o lado direito. Faço 2 correntes, prendo no ponto central e vou fazer as 5 correntinhas e confeccionar novamente mais um botão. Eu vou fazer o botão aqui, olha só como ele fica bonito. Eu vou fazer os botões até chegar aqui ao último botão antes do canto, onde eu volto passando junto com vocês por essa parte, mostrando como que fica aqui a confecção dos botões, já que nós temos aqui a parte do canto. Cheguei aqui ao último bloco antes do canto, deixa eu virar para ficar na posição que começamos o botão, sempre do lado avesso. Aqui, então, faço as 5 correntinhas para iniciar o botão e vou prender aqui no canto. Um ponto baixo. Viro e vou iniciar normalmente o meu botão. Quando eu terminar esse botão, o que eu faço? Vou para a próxima lateral, aqui bem na parte dos dois, entre os dois cantos. E vou fazer a mesma coisa. Finalizei os botões como eu mostrei para vocês, em volta de toda a carreira. Agora, eu viro o tapete com a frente, o lado direito de frente para mim, e vou começar aqui a fazer as argolas. Só que eu quero intercalar as pétalas, então eu vou trabalhar da seguinte forma: eu faço 3 correntinhas só para andar até o centro do botão. Como eu localizo o centro do botão? Logo abaixo do ponto picô. Olha lá. Então, o que fazemos? Essas 3 correntinhas são só para vir até nesse centro. Eu passo a agulha logo abaixo do picô e venho aqui para o lado avesso, onde eu prendo bem no pezinho da pétala do botão. Prendi, andei até o centro onde eu quero ficar. Agora, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho no próximo botão, onde novamente, olha lá, o centro do botão, eu vou passar a minha agulha e vou prender com um ponto baixo. Vocês estão vendo que aqui eu tô no canto, mas eu nem vou me preocupar que eu estou no canto. Eu vou fazer a pétala, depois a gente divide quando formos para a base do bico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E novamente, centro da pétala, ali do botão, logo após o picô, passo a agulha, viro lado avesso e prendo no pezinho da pétala com um ponto baixo. Dessa forma, nós vamos preencher a volta de
todo o tapete, toda a base do tapete. Para cada pétala, nós vamos fazer uma argola que saia entre uma pétala e outra, olha lá, para que fique intercalado um marrom sobre o rosa, mescla com marrom aqui, que vai dar um efeito bem bonito. Depois de finalizar a carreira toda das argolinhas, em volta de toda a base, eu volto para nós iniciarmos a carreira de pétalas na cor marrom. Carreira de argolas finalizada, agora eu vou começar as pétalas no marrom. Prendo com um ponto baixo, viro o meu fio já para arrematar junto. E vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Fiz os 4, 2 laçadinhas na agulha e trabalho 4 pontos altos duplos. 2, 3 e 4. Cheguei ao centro da minha pétala, faço 3 correntinhas e fecho na primeira laçadinha do ponto, formando um ponto picô. Agora, vou fazer o mesmo trabalhado que eu fiz subindo, vou fazer descendo. Faço 4 pontos altos duplos, 2 laçadinhas na agulha. Então, 2, 3 e 4. Faço 4 altos e vamos finalizar com um baixo. Então, 2 altos, 3 e 4. Vamos finalizar com um ponto baixo. Então, fica uma pétala bem cheinha, bem volumosa, o que vai dar destaque aqui no nosso trabalho. Repetindo a contagem, um ponto baixo, 4 pontos altos, 4 pontos altos duplos, um picô. Chegamos ao centro, onde descemos seguindo o mesmo processo, 4 duplos, 4 altos e finalizo com um baixo. Isso pétala a pétala em volta de toda a base. Bem, depois da carreira finalizada, a carreira do marrom, olha só como fica bonito o tom sobre tom. Então, aqui, depois de finalizar essa carreira das pétalas, eu vou agora para o início da base. Como vamos trabalhar em toda a extensão da base? Deixa eu puxar esse fio para cá, para não ficar atrapalhando. E vamos começar a trabalhar. Nós vamos notar o seguinte, nós temos aqui a pétala do canto e aqui também a pétala do canto. Vocês estão vendo que entre elas ficaram 3 pétalas. Só nessa pétala do canto, ó, mas como eu vou saber se estamos no canto? Nós vamos olhar aqui embaixo e nós vamos seguir a linha do canto mesmo, ó. Olha lá aqui na frente. Então, bem na parte do canto, onde nós temos os leques e a formação deles, quando olhamos lá em cima, nós temos aqui a pétala bem embaixo do canto. Só nessas pétalas aqui do canto é que vamos trabalhar com 2 argolas, fazendo 2 argolas. Nas outras, nós vamos seguir normalmente. Então, venho aqui, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Prendo entre uma pétala e outra com um ponto baixo. Faço 6 correntinhas. Prendo entre uma pétala e outra. Olha lá. Com um ponto baixo. A cor escura é mais difícil pra gente ver nos vídeos, mas, ó, deixa eu ir puxando pra vocês verem. Então, 6, prendo. 6, prendo. Venho novamente, 4, 5, 6,
e prendo. Então, já fizemos 3 argolinhas e estamos no canto, onde vamos lá para a lateral do tapete. Fiz as 3 e olha lá. A argolinha bem embaixo da pétala no canto. E aqui nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Aí, eu vou vir aqui no meio da minha pétala, porque eu quero formar novamente essa parte retangular, porque se eu fizer uma argola só, o tapete vai começar a ficar oval, e não é isso que a gente quer deixar ele um tapete botão de rosas em formato retangular. Então, vamos lá novamente, mais uma argolinha, 6 correntinhas, e venho aqui entre uma pétala e outra, e vamos começar a trabalhar agora a lateral. Então, olha lá, canto, e a argolinha pétala do canto, e a argolinha aqui, ó, 2 argolinhas para a pétala do canto. Agora, eu viro aqui o meu trabalho, porque vamos seguir na lateral, olha lá. Aqui já é a parte da lateral. Nessa parte, aí, vamos trabalhar da mesma forma que fizemos nessas 3 da parte reta, da parte retangular aqui, no canto do tapete. Então, venho agora 6 correntinhas e prendo entre uma pétala e outra no avesso do trabalho. Olha lá as 2 laçadinhas e vamos prender com um ponto baixo. Novamente, repito o mesmo processo. 4, 5, 6 correntinhas entre uma pétala e outra, prendo com um ponto baixo. Então, vamos seguir por toda a lateral dessa mesma forma. Para cada pétala, uma argolinha com 6 correntinhas. Quando eu chegar na pétala lá do canto, sempre olhando, aqui, olha só a formação do canto, onde temos os leques, vamos trabalhar nessa pétala que sai nessa direção, fazendo as 2 argolinhas. No meio da pétala, faço 6 correntinhas e prendo sempre lado avesso, 6 correntinhas e prendo, como já fizemos ali do outro lado. O restante tudo igual, tanto na parte retangular, quanto na lateral aqui. Uma, depois a segunda lá embaixo. Olha só que bonito que ficou, né, pessoal? O destaque que o marrom dá aqui na parte rosa, então vai ficar bem bacana o nosso trabalho nessas cores. Agora, vamos fazer as argolinhas, então, em volta de toda a base, e eu volto já para iniciarmos a base lá da parte dos bicos, onde vamos seguir em direção ao acabamento do tapete. Bem, depois de finalizar as argolinhas, nós temos aqui a parte do canto, o outro canto aqui embaixo, onde estamos formando a base retangular. Eu vou voltar a deixar essa base retangular. Em cada argolinha, nós vamos trabalhar 6 pontos para montar os mesmos blocos lá da parte de baixo. Então, eu posso começar aqui em qualquer uma delas, vou começar aqui bem pertinho do canto, para a gente já fazer essa parte, assim a gente já consegue fazer toda a carreira, pois vamos repetir o mesmo processo. Então, aqui eu inicio com as 3 correntinhas, conto como um ponto e trabalho mais 5 até completar o primeiro bloco com 6 pontos altos. 4, 5, e 6. Como temos os blocos lá do início. Agora, faço uma corrente, vou para a próxima argola e também, novamente, 6 pontos altos, formando o próximo bloco nessa argola. Em cada argola, em volta de toda a base, teremos esse mesmo processo. Faço uma correntinha entre os blocos e 6 pontos altos dentro da argola. A cada argola, formamos um novo bloco com 6 pontos altos.
6. E vamos olhando. Lembra que lá no canto temos para uma pétala, 2 argolas? No restante, em todas as outras pétalas, nós temos uma argola para cada pétala. E aqui no canto, nós temos 2 argolas para uma única pétala, ó, bem no canto. Aqui no outro canto, novamente. Deixa eu mostrar aqui os 2 cantos, olha lá. Os 2 cantos e temos 2 argolas para as 2 pétalas do canto. E é justamente aqui que vamos novamente deixar com o formato oval. Então, na primeira argolinha, eu vou fazer normalmente um bloco com 6 pontos altos, ó, na mini argola. Temos 2. Na primeira, eu já faço os meus 6 pontos, ou seja, estou trabalhando por enquanto igualzinho. 4, 5 e 6. Então, cheguei no canto. Só que aqui, se eu passar diretamente para a próxima argola, ele vai formar aqui a parte oval. Para não formar essa parte oval e vincar, marcar o canto, eu faço uma corrente, um ponto alto duplo em cima do ponto baixo que separa uma argola da outra. 3 correntinhas e novamente um ponto alto duplo em cima do ponto baixo que separa uma argola da outra. Agora eu faço um ponto baixo e na argolinha seguinte faço novamente 6 pontos altos, formando mais um bloco. 4, 5 e 6. Faço uma corrente e continuo agora, ó, fazendo 6 pontos altos, uma correntinha, 6 pontos altos, uma correntinha, até chegar no próximo canto, onde novamente vamos marcar o canto e deixar o formato retangular. Eu vou fazer toda a carreira e volto mostrando para vocês como ficou em volta de toda a base. Carreirinha finalizada, eu vou mostrar agora para vocês como ficou, ó. Em cada argolinha, os bloquinhos de 6 pontos altos, uma correntinha entre eles. E nos cantos, deixa eu virar assim para ficar mais fácil, olha lá, ponto alto duplo e temos o início de um novo bloco. Vamos voltar lá ao começo da nossa base, que vocês vão entender melhor. Então, olha lá, a gente tinha aqui, estão vendo? Esse V, para depois começar um novo bloco. Quando eu terminei as carreiras fechadas, olha lá novamente o V que se formou aqui nessa carreira para dar base para o novo bloco. E aqui nós estamos repetindo esse mesmo processo. O porquê do duplo? Para que ele vinque mais e dê o formato retangular mais visível já na primeira carreira. Aqui, nós vamos fazer o mesmo trabalhado do início da base, fazendo no primeiro e no último os pontos altos duplos em relevo. Então, passo a agulha por trás e aqui subo as 4 correntinhas. Faço 4 pontos altos, sempre o ponto alto duplo no primeiro e no último ponto, porque ele é em relevo, pega um pouquinho mais para baixo, então temos que fazer o duplo para ele dar o mesmo tamanho do alto, já que pegamos ele um pouquinho mais para baixo. Então, venho, passo a agulha por trás, depois de dar as 2 laçadinhas, e faço o meu ponto alto duplo em relevo. Ele já começa a formar o mesmo desenho lá de baixo, fica parecendo um trançado. Uma correntinha e vamos repetir o mesmo processo. Primeiro ponto do bloco, um ponto alto duplo em relevo. 4 pontos altos. Um ponto alto duplo em relevo no final.
Repetimos o mesmo processo nos 2 seguintes e eu volto fazendo o canto junto com vocês. Cheguei aqui no canto e antes de fazer o canto, vou voltar lá no início de um bloco, ó. Temos o V e nós vamos trabalhar ficando com 3 pontos de um lado e 3 do outro, para começar a fechar o novo bloco que se forma. Então, nós temos aqui o nosso V, seguimos o mesmo trabalhado que fizemos lá no início da base. Sobre o ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. Dentro do V, 2 pontos altos. 3 correntinhas aqui para marcar bem o canto. E faço 2 pontos altos dentro do V e um sobre o ponto. Então, fico com 3, 3 e 3. 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Uma correntinha e para cada bloco o mesmo processo. Um ponto alto duplo, 4 pontos altos e um ponto alto duplo. Trabalhando dessa forma em volta de toda a carreira, repetindo esse mesmo processo nos 4 cantos e em cada um dos blocos, fazendo o trabalhado, um duplo no início e um no final, com os 4 pontos altos centrais, como já fizemos aqui no início da carreira. Vou dar a volta em toda a carreira, mostro para vocês e vamos dando continuidade à segunda parte aqui da base retangular do nosso tapete de botões. Carreira finalizada, segunda carreira dessa parte da base. Iniciei a terceira, pois vamos repetir o mesmo processo em cada um dos blocos, 2 pontos altos duplos no início, os 4 centrais. Agora, vamos para a parte do canto. Eu vou terminar o meu último bloco aqui. Fazendo o último ponto alto duplo, faço uma correntinha e estou aqui no canto. Agora, vamos fechar esse bloco. Então, aqui no primeiro, eu faço o meu ponto alto duplo. Olha só, estamos na carreira, onde fechamos o bloco. Fazemos o primeiro com ponto alto duplo, até ficar com os 5 pontos ali. Então, faço 1... 2, e aqui dentro do ponto V, dentro da abertura de correntinhas, eu faço 2 pontos altos, 3 correntinhas, e aqui ficamos com 2 sobre os pontos que eu já tenho, e um ponto alto duplo em relevo. O restante da carreira, fazendo o mesmo processo das carreiras anteriores, formando os blocos, um duplo, 4 altos e um duplo. Quando eu chego no canto, eu repito esse mesmo processo que eu fiz agora, dessa forma em volta de toda a carreira. Na próxima carreira, já vamos fazer o acabamento do barroco natural e depois já trabalhar com o barroco Max Color na cor marrom, fazendo a nova camada da base. Carreira finalizada e eu já iniciei a carreira do bico. Olha só que bonito, fica o trabalhado, parece que está saindo um biquinho por trás do outro. Vamos lá então, como vamos fazer essa parte do biquinho? Aqui, entre um bico e outro, nós temos os 2 pontos altos duplos em relevo e a correntinha no meio. Então, eu passo a agulha por trás dos 2, puxo e prendo com um ponto baixo. Isso dá esse efeito, parecendo que um está saindo por trás do outro e fecha aqui também os pontos em relevo. Faço uma correntinha e vamos começar o próximo. Nós temos os 4 pontos altos centrais. Eu pulo o primeiro, venho no segundo.
Nesse segundo, eu trabalho 4 pontos altos. Depois que eu trabalhei os 4 pontos altos, nós estamos na metade do bico, na parte central. Divido, então, esse bico com um picô. Faço 3 correntinhas, pego aqui na primeira laçada do ponto e vou prender com um ponto baixíssimo. Formei o meu ponto picô. No próximo ponto alto, faço 4 pontos altos juntos nesse mesmo ponto da carreira de base. Finalizei o meu bico. Faço uma correntinha e temos os 2 pontos altos duplos. Passo a agulha por trás dos dois, puxo a laçada e prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, temos os 4 pontos altos do bloco. Pulo o primeiro, venho no segundo e vou trabalhar da mesma forma. 4 pontos altos. Faço um ponto picô. No próximo ponto, 4 pontos altos. E assim nós finalizamos mais um bico. 4 altos, um picô e 4 altos. Faço uma correntinha, venho por trás dos 2 pontos altos duplos, passo pelos 2 e prendo com um ponto baixo. Então, olha só que efeito bonito que vai ficando aqui no acabamento dessa parte da base. Eu vou trabalhar agora até chegar aqui no canto, para que a gente possa confeccionar junto essa parte e depois vamos finalizar essa carreira para ir para a próxima carreira, onde depois das argolas vamos trocar a cor e ir para a última camada do nosso tapete. Cheguei no canto e vamos então confeccionar essa parte. Uma correntinha de um bloco para o outro, pulo o primeiro dos 4, faço 4 pontos altos. Até aqui tudo igual, a única diferença é a passagem aqui do canto mesmo. Faço o picô. Venho aqui no próximo e finalizo o meu bico, 4 pontos altos. Então, aqui eu não tenho o último alto em relevo, eu tenho o ponto alto que eu vou pular, então aqui a gente vai falar, ué, onde que eu vou pegar, sendo que eu não tenho o outro duplo, não tenho aqui nem de um lado, nem de outro. Então, o que nós vamos fazer? Eu faço agora 2 correntinhas e nós vamos vir aqui, ó, ponto alto, bem no início dele, aqui embaixo, pego 2 laçadinhas de um, 2 laçadinhas do outro. Depois que eu passei a agulha aqui pelos 2, eu prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no próximo e continuo da mesma forma. Faço os 4 pontos altos, um picô, próximo ponto, 4 pontos altos. E em volta de toda a carreira, nós vamos repetir esse mesmo processo, fazendo os 4 cantos, como fizemos agora, e o restante seguindo montando os bicos como confeccionamos também anteriormente. Dessa forma, nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira e eu volto onde já vamos confeccionar as argolinhas para mudança de cor.
Cheguei no último bloco, faço a correntinha e fecho lá no primeiro bico com um ponto baixíssimo. Assim, encerramos a carreira do bico. Dou uma esticadinha na minha laçada, pego um ponto baixíssimo aqui no avesso, não preciso contar, um pontinho que estiver mais próximo, só para ficar com o meu fio lá do lado avesso. Depois que ficamos do lado avesso, nós vamos ver aqui logo abaixo que temos os dois, embaixo do ponto, aqui baixo em relevo, ó, nós temos o preso dos dois pontos altos duplos, ó, o ponto baixo e os dois duplos. Então, aqui eu faço uma correntinha só para voltar aqui nesse ponto. Puxo e prendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O importante é sair aqui nessa direção, entre uma pétala e outra, ali nos dois em relevo. Então, ele está bem atrás do ponto baixo. Depois que eu fiz as 6 correntinhas, eu vou lá bem embaixo do outro ponto baixo, depois que eu passo a pétala. Viro. Quando eu viro, eu já tenho os dois ali, ó. Olha lá, é só passar a agulha aqui pelo meio, ó, e a gente já vê a abertura lá, tá vendo? Aqui bem no meio. Então, aqui eu passo e prendo com um ponto baixo. 6 correntinhas. Venho novamente atrás do ponto baixo, viro, já tenho os dois duplos. Passo aqui no meio a agulha e prendo com um baixo. 6 correntinhas, passo aqui no meio, prendo com um ponto baixo. 6, e vou caminhar aqui até o canto, para que possamos passar essa parte já e dar continuidade a todo o restante da carreira. Bem, cheguei aqui no canto. Quando a gente vira, a gente não tem os dois duplos, só que a gente tem a argolinha que ficou lá do ponto V. Então, aqui, prendo, faço 2 correntinhas e prendo novamente, para que possamos iniciar aqui o canto. Então, fiz as 6, prendi com um baixo, 2 correntinhas, prendi com um baixo. Agora, eu já posso ir para o próximo bico, fazendo as 6 correntinhas para montar a minha argola. Viro abaixo do ponto baixo, novamente prendo. Então, vamos novamente aqui dar uma olhadinha como fizemos. Uma argola para cada pétala, 6 correntinhas e prendo com um baixo logo abaixo do ponto baixo em relevo, ali no avesso, onde temos os dois duplos. Quando eu chego aqui no canto, eu não tenho os dois duplos atrás do baixo, mas eu tenho a argolinha do V. Nessa argolinha do V, eu preciso vincar esse canto, eu preciso deixar ele aqui já no formato para dar continuidade no formato oval, continuando da mesma forma. Então, o que eu faço? Prendo um baixo. Ao invés de eu passar direto já para o próximo bico, fazendo a próxima argola, eu faço um baixo que prendi, 2 correntinhas e mais um baixo. E aí sim, posso continuar a próxima lateral, repetindo o mesmo processo para cada pétala, uma argola. Eu volto com a carreira finalizada, já trabalhando com o Max Color na cor marrom, onde vamos fazer a última camada do bico. Com a carreira de argolinhas finalizada, começo a trabalhar agora com o Max Color na cor marrom, para trabalharmos a última camada do tapete. Então, em cada argola, nós teremos aqui os 6 pontos altos. Inicio com as 3 correntinhas e faço mais 5.
Vamos repetir o mesmo processo na confecção da base aqui de baixo, onde trabalhamos com o barroco natural. Então, fiz os 6, uma correntinha e vou lá para a próxima argola. Faço 6 pontos altos. Uma correntinha e vamos trabalhar o canto. Um ponto alto duplo. Olha só, estamos repetindo o mesmo processo que fizemos no canto quando começamos a carreira do barroco natural. 3 correntinhas e um ponto alto duplo. Assim, nós vincamos bem a parte do canto, deixando bem retangular. Aqui, uma correntinha e em cada uma das argolinhas, 6 pontos altos com uma correntinha entre elas. Dessa forma, em volta de toda a carreira, nos outros 3 cantos restantes, repetindo esse mesmo processo. Carreira finalizada. Nas 2 carreiras seguintes, vamos repetir o mesmo processo que fizemos nas carreiras anteriores. Então, já fizemos essa primeira, que está aqui agora no marrom, vamos fazer a segunda e a terceira, repetindo o mesmo processo, o que facilita a confecção do nosso tapete. Primeiro ponto. Prendo com ponto baixo, subo as correntinhas e faço os 4 pontos altos centrais. Duas laçadinhas na agulha e faço o último ponto alto duplo. Uma correntinha e vou seguir o mesmo processo no bloco seguinte. Um duplo, 4 altos e vamos finalizar com um duplo. Agora a gente já consegue ver melhor o marrom. Olha só que destaque que vai ganhando o nosso tapete. Na parte do canto, onde temos o ponto V, bem aqui fazendo o vinco do canto, nós vamos trabalhar da mesma forma que a segunda carreira lá que fizemos no barroco natural. Vou fazer os 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, faço uma correntinha, sobre o ponto do V, faço um ponto alto, dentro do V, mais 2 pontos altos, 3 correntinhas, dentro do V, 2 pontos altos, sobre o ponto do V, um ponto alto. Então, ficamos com 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha e começo a trabalhar novamente os blocos, repetindo esse processo em volta de toda a carreira. Um duplo, 4 altos e finalizo o bloco com um duplo. Depois dessa carreira finalizada, volto para trabalhar aqui a última carreira da base. Depois vamos finalizar o nosso tapete fazendo o bico. Terminei a segunda e já confeccionei a terceira, seguindo o mesmo processo aqui da parte de baixo que fizemos com o barroco natural, tanto na base quanto nos cantos. Agora, vamos para a última carreira, que é o bico. Eu já comecei o bico aqui para vocês e também no bico nós vamos seguir o mesmo processo que usamos para confeccionar a parte do barroco natural, porque além dele ficar bonito igual camada sobre camada, ele ainda facilita a nossa confecção, pois teremos a mesma receita. Então, seguindo aqui o mesmo processo,
Prendemos os 2 pontos altos duplos, faço uma correntinha, pulo o primeiro dos 4 e no segundo faço 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, nós vamos separar aqui a parte central do nosso bico por um ponto picô. Então, venho 3 correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto e faço os meus 4 pontos altos. Depois de fazer os 4 pontos altos, faço uma correntinha e vamos trabalhar a parte onde prendemos os 2 duplos. Então, passo a agulha por trás dos 2 duplos e prendo com um ponto baixo. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Aqui já finalizei toda a volta do tapete, ó. Contornamos toda a volta o canto, seguindo o mesmo processo que fizemos lá no Barroco Natural, onde trabalhamos 2 correntinhas, prendemos lá na parte de baixo do ponto com um ponto baixo, 2 correntinhas, e segui o mesmo processo em volta de toda a carreira. Agora, eu vou arrematar as pontinhas e volto mostrando para vocês a peça finalizada. Bem, pessoal, aqui o nosso tapete com o barrado já finalizado e assim também finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha aqui embaixo no vídeo para a professora Simone. E você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva para receber as novidades que gravo semanalmente. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!